Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos que trata sobre a Divina Comédia e iremos agora falar sobre as questões de hermenêutica, de interpretação da obra, né? Como nós podemos interpretar essa obra sobre várias óticas, né? Sobre várias perspectivas, né? A obra da Divina Comédia, por ser uma grandiosa obra, ela teve várias interpretações ao longo desses 700 anos. E por isso é interessante a gente ver um pouco sobre como interpretar essa obra para que quando nós estivermos lendo, né, essa obra, nós poderemos entender melhor aquilo que ela está tratando. Né? A própria questão de interpretar a obra, de procurar os significados, entender aquele texto, foi objeto de controvérsias durante vários anos, né? Inclusive o próprio filho do Dante Alighieri, né, escreveu sobre isso, e é interessante notarmos isso. Né? O Dante ele teve vários filhos, né? Eu já mencionei a Antônia Alighieri, que se tornou freira. Temos aí o Pietro Alighieri e o Jacopo Alighieri, os dois filhos mais velhos do Dante Alighieri. O Jacopo ele escreveu comentários ao livro do Inferno, e o Pietro escreveu comentários às obras do Dante, a Divina Comédia, e apresentou as diretrizes sobre a interpretação da obra que é utilizada até hoje, né, pelos comentaristas. Né? Quem foi Pietro Alighieri, né? Essa pessoa que foi importante nessa parte da interpretação da obra do Dante. Né? Pietro Alighieri nasceu por volta do ano de 1300, né, e faleceu em 1364. Ele era um filho do Dante Alighieri com Gemma Donati, né, que é a esposa do Dante. E ele se tornou juiz, foi também escritor e foi crítico literário. Né? Ele, depois que o pai dele, né, o Dante Alighieri, foi expulso de Florença, ele decidiu viver junto com o pai no exílio. Então Jacopo e Pietro Alighieri foram viver com Dante, né, passando por várias cidades, né, inicialmente em Verona e depois em Ravenna. Então o Pietro ele conheceu muito bem a própria vida do Dante Alighieri, né, sabia das suas obras e tudo mais, e ele pôde conviver então com ele na parte do exílio, no momento em que o Dante estava compondo e escrevendo a Divina Comédia. Depois que o Dante morreu em 1321, o Pietro Alighieri ele decidiu voltar para a cidade de Florença, né, porque agora ele não estava mais sujeito às penas, né, de exílio do pai. E voltando, ele encontrou com a mãe dele, a Gemma Donati, e alguns irmãos. Né, e ele percebeu que esses irmãos estavam em situação complicada, financeira, e sofrendo muito, né, várias circunstâncias, tendo em vista aí que o próprio Dante havia sido exilado e a família permaneceu em Florença. Né. Então ele decidiu estudar na Universidade de Bolonha. Né, tinha um nobre, né, que decidiu financiar o estudo dele. Ele se formou em Direito na Universidade de Bolonha, e logo depois ele teve uma série de problemas com o tio dele, né, que é o Francesco de Alighiero. Né? O Francesco de Alighiero é o irmão do Dante, do segundo casamento do pai do Dante. Né? A mãe do Dante, né, ela faleceu quando ele tinha por volta dos 7, 8 anos mais ou menos, e o pai do Dante casou novamente. Então teve esse meio-irmão, né, do Dante que estava aí herdando, e o Pietro Alighieri teve um certo conflito com ele por causa das heranças da família, especialmente aí de seu avô. Né, e depois disso, né, o Pietro ele decidiu se tornar delegado, né, e depois ele se tornou juiz. Depois ele se casou em 1335, né, e ele teve vários filhos, né, sendo aí 3 filhas, né, que é a Alighiera, Gemma e Lúcia. Né, essas 3 filhas se tornaram freiras, né, freiras beneditinas, e lá no monastério de São Micaelo em Campagna. Né? Então 3 filhas se tornaram freiras e outros 2 filhos homens. Né? Um era o Dante II, que foi o seu herdeiro, que era filho do seu casamento, e o Bernardo, que era considerado ilegítimo, né? Um filho fora do casamento. E depois, com o passar do tempo, ele se tornou juiz mesmo, né? E trabalhou com isso, reuniu riquezas e foi morar na cidade de Verona, né? Onde ele se estabeleceu a família Alighieri. Por volta do ano de 1364 ele acabou morrendo. Né? Então Pietro Alighieri teve essa vida, durante esse tempo todo ele escreveu comentários às obras do Dante, porque naquela época em que ele viveu, até 1364, várias pessoas copiavam, né, a Divina Comédia, começou a surgir as controvérsias em torno da própria obra. Né? Algumas pessoas estavam comentando de uma forma que o Pietro Alighieri não concordava,
não tinha uma interpretação que ele considerava autêntica ao que o pai dele desejava, então por isso ele decidiu escrever os comentários que são utilizados até hoje como fontes, né, muito interessantes. Então, toda essa controvérsia serviu para que ele estruturasse melhor as questões dos comentários e estabeleceu que a obra é uma obra ficcional e que tem que ser encarada sobre sete formas de se interpretar, né? Então ele apresenta essas 7 formas de se interpretar a Divina Comédia em sua própria obra, né, nos comentários. Ele escreveu a obra em latim para que os intelectuais lessem e entendessem toda a hermenêutica, né? Mas em se tratando de interpretação, o próprio Dante, né, ele deixa claro sobre como ele gostaria de interpretar a obra dele em uma carta, a Epístola 13 a Cangrande. Mas essa é uma carta que algumas pessoas dizem que não é autêntica, que não foi escrita pelo próprio Dante. Então por isso muitas pessoas levam em consideração o que o Dante escreveu no livro O Convívio, né, ou também chamado Banquete. Lá ele apresenta 4 formas de se interpretar as escrituras, de se interpretar a Bíblia, né? Então o Dante ele utiliza os mesmos métodos de interpretação bíblica para interpretar a Divina Comédia, né? Então é interessante, existe o método literal, moral, e o método tropológico, né, que é o moral, o método alegórico e o método anagógico. Então são 4, literal, moral, pode-se dizer assim também alegórico e anagógico, né? Inclusive tem várias citações quanto a isso, mas a frase mais antiga, mais conhecida, porque essa é uma interpretação que não vem propriamente do Dante, né? Existe isso desde os primórdios da cristandade, né? Inclusive, para recomendar livros que tratam sobre essas 4 formas de se interpretar as escrituras, temos o livro aqui, o Didascálico, né, de Hugo São Vito, onde ele apresenta essas 4 formas de interpretar a Bíblia, né? Literal, alegórico, moral e anagógico, né? E também outro livro que eu posso recomendar, que trata sobre essas várias formas de se interpretar a Escritura, esse livro aqui do São Gregório de Nissa, né? A Vida de Moisés, onde aqui no início tem uma introdução sobre as várias formas de se interpretar a Bíblia, né? Então, nessa carta, ou no livro O Convívio, né, do Dante Alighieri, ela apresenta essas 4 formas de se interpretar a sua própria obra, né? Lettera gesta docet, né? A letra ensina os fatos, ou seja, o sentido literal. Quid credas alegoria, né? Alegoria, o que deves crer. E moralis quid agas, né? A moral é o que deves fazer. E quotendas anagogia para onde deve estender. Então são as 4 formas que se interpreta propriamente. E por que eu estou falando tudo isso, essa questão toda? Porque há uma controvérsia em torno da Divina Comédia, porque há uma passagem onde o Dante Alighieri diz que existem mensagens ocultas, doutrina oculta em sua obra, né? Ou seja, o que ele se trata aqui quanto à alegoria e quanto à anagogia. Ali nos versos, né, do Cântico, né, Inferno, no canto 9, né, aí nos versos 61 a 63. E ele diz, né, aqui uma tradução literal: ó vós que tendes o intelecto são, olhai a doutrina que se esconde sobre o véu dos versos estranhos. Então o que ele faz? Para que haja uma interpretação em torno desses versos e que essa interpretação revele algo que está além dos versos, além da literalidade. Então por isso há essas 4 formas que o Dante apresenta propriamente, né? E o Pietro Alighieri, ele vem para acrescentar, ele coloca não apenas as 4 formas, ele acrescenta outras 3, né? Então por isso que nós temos 7 formas de se interpretar a Divina Comédia. E quais são essas formas? Nós vamos aprofundar aqui sobre como interpretar a Divina Comédia, né? A primeira forma que se deve se entender é a literal, né? A literal é o texto, ele não vai além das palavras escritas que estão colocadas no próprio texto com suas próprias imagens, né? Ou seja, você escreve algo e ele não tem outro significado além do que está escrito ali. Ou seja, visa algo que já é conhecido, né? Um exemplo bíblico, né, que pode ser colocado aqui são os mandamentos, por exemplo: não matarás, né, não cometer adultério. É literal, você não precisa de ter um significado para além do texto. O texto diz não matarás, isso quer dizer que você não deve matar. Então não há uma interpretação para além do texto que está expresso, né? Então quando você for ler, por exemplo, o primeiro canto, né, o canto 1 do Inferno, né, você vai ver uma interpretação literal se você apenas ler o texto.
né? Na interpretação literal, você vai ver que Dante ele estava diante, né, de uma selva escura, e que ele queria subir uma colina, né, no alto da colina, mas ele é perseguido por 3 feras, e essas 3 feras são um leão, uma loba e uma onça. Depois ele vê um vulto, e esse vulto se revela como sendo o Virgílio, que é o poeta, e esse Virgílio se apresenta para ele e diz que vai guiá-lo. Isso é a interpretação literal do texto. Você viu e lê o texto, e ele não vai além do que está escrito, além do que está dizendo, e os fatos propriamente que aconteceu na história, né? Então essa é a interpretação literal, quando a gente vê apenas os acontecimentos daquela história e não busca interpretações para além disso, né? Essa é a interpretação literal. Agora temos a interpretação histórica, né? Que aqui é um acréscimo do Pietro Alighieri. O que é a interpretação histórica? É quando o sentido das coisas eles são relatados, né, de acordo com o que aconteceu no passado. Um exemplo que eu posso dar, né, quando o Virgílio ele se apresenta para o Dante Alighieri nesse canto 1, ele diz, né, que ele nasceu, né, nos tempos de Júlio César, que ele viveu em Roma e que ele viveu no período de Augusto. Então tudo isso é histórico. Você tem que encarar essas palavras, Júlio César, Roma, Augusto, no âmbito histórico. Então tudo que aconteceu em se tratando de história, quanto a Júlio César, quanto a Roma, quanto a Augusto, deve ser encarado como algo histórico e não como algo para além disso, né? São informações históricas. Então, por isso, é uma forma também, de certa forma, né, de ser entendido como literal, mas agora aprofundando no âmbito histórico. Então, tudo aquilo que aconteceu com Roma, com Júlio César e com Augusto deve ser levado em consideração nesses versos, por ser considerado aí algo histórico, né? Então, primeira interpretação literal, né, o que o próprio texto diz, sem ter mais informações além daquilo. Histórico, verificando os acontecimentos do passado de acordo com aquilo que é mostrado naquelas figuras históricas. Depois temos o terceiro sentido, que é o apologético, né? Aqui o sentido apologético é um sentido pedagógico, né? Um sentido que visa ensinar algo, né? Para trazer instruções, para trazer informações. Então esse sentido apologético ele visa defender também, de certa forma, né? Algum sentido, alguma ideia, algo que vai ser defendido. No caso aqui, por exemplo, né, no canto 1 ainda, né, o Virgílio ele diz, né, que ele não conheceu a Deus, né, que ele estava ali no limbo, que ele não pôde conhecer a Deus porque ele venerava falsos deuses. Então aqui é uma visão apologética, no sentido de que se você venerar falsos deuses, você não vai para o céu. Então é um aviso, né, no próprio texto, uma instrução já colocada aí no primeiro texto. Ele diz que é o guia, né, do Dante Alighieri, porém ele não vai poder chegar ao céu, tendo visto que ele adorou falsos deuses, ou que ele não chegou a conhecer o Deus, né, que seria o Deus verdadeiro cristão de Dante Alighieri. Então por isso apologético visa defender uma ideia, no caso a ideia de que não se deve adorar deuses e tudo mais, né? Então essa visão apologética, sempre há uma intenção de apresentar uma instrução visando uma defesa de alguma ideia. Em seguida nós temos o método de interpretação metafórico, né? O que quer dizer isso? É utilizar uma figura de linguagem dizendo que tal coisa se assemelha a outra coisa, né? Então o que você vai dizer atribuindo uma característica de uma coisa em relação a outra, né? Como assim? Trazer um significado externo de uma coisa para outra, né? Um exemplo que eu posso dar é que quando o Dante encontra Virgílio, ele diz que Virgílio é a fonte onde jorra em abundância a vibração poética. Então aqui é metafórico, porque Virgílio ele não é uma fonte, né? Ele não é a fonte de água. Isso é algo metafórico, ou seja, o que Dante quer dizer é que Virgílio é a origem, de onde várias pessoas se inspiram para compor poesia, né? Então por isso utilizar o termo fonte, né, de onde jorra toda essa fonte, né, a vibração poética, é no sentido de pegar as características da fonte, né, uma característica que ou seja, de elevar a água, né, originar a água, ser algo que é originário, inicial, e dizer que isso é uma característica do Virgílio. Então, sempre na metáfora há uma comparação de uma característica de uma coisa em relação àquela pessoa, né? Isso aqui está nos versos 79 a 81, né, do canto 1 do Inferno. Então, por exemplo, quando você diz você é uma flor, aquela pessoa não é uma flor,
ela tem características de uma flor, então por isso é uma metáfora, né? Ela é suave como a flor, ela é bela como a flor, né? Então ela não, quando se afirma que ela é a flor, é que as características é que são afirmadas e não que é a própria coisa em si. Então é interessante saber essa diferença do sentido metafórico em relação ao alegórico, né? O alegórico, então agora a nossa próxima forma de analisar a obra, né? Alegórico quer dizer que você está atribuindo algo que pertence a outro, né? Ou seja, são significados internos, né? Ou seja, dizer que tal coisa significa tal coisa. Um exemplo aqui, quando na história o Dante Alighieri ele está andando, ele encontra uma floresta, aquela floresta significa que aquilo ali é uma selva, né? Que significa que aquela selva ela é o erro humano, ou seja, o pecado. O próprio Dante significa o homem diante do pecado, diante da floresta escura, né? Enquanto que a onça significa a luxúria, o leão significa a soberba, o lobo significa avareza e o Virgílio significa a razão que foi enviada pela fé, que é Beatriz, né? E então há todo esse jogo de significados, mas basta entender que uma coisa representa outra, né? Então, nesse primeiro canto, né, que agora, para além da interpretação literal, Dante é o homem que está diante do pecado e que encontra três outras formas de fazer os pecados, né, a luxúria, a soberba e a avareza, e guiado pela razão que vai te conduzir a um caminho que leva a Deus, né, pois a fé trouxe a razão, a fé está ligada à razão. Então essa interpretação alegórica desse primeiro canto, pode-se dizer assim. Então veja que há significados ocultos, né, como Dante disse lá no Inferno, né, no canto 9, nos versos, né, 61 a 63. Essa interpretação alegórica é para mostrar então um conhecimento, né, que quer dizer nesse primeiro canto que o homem, quando ele é guiado pela razão, que é enviada pela fé, ele vai chegar até um bom caminho, ele vai chegar até Deus e vai fugir da floresta escura, ele vai fugir do pecado e da perseguição dos pecados maiores. Então, por isso, ele vai alcançar a Deus. Então, essa é a alegoria do canto 1 do inferno, né? Temos também outra forma de se interpretar, que é o tropológico ou moral. Né? Aqui você vai verificar algo que vai influenciar os comportamentos. Um exemplo aqui, né? Diante dos pecados, nós devemos seguir a razão que é enviada pela fé. A razão que se representa, então, Virgílio, e a fé que representa Beatriz, né? Que pediu para Virgílio buscar o Dante, né? Para levar a um bom caminho, né? Então, outra forma também tropológica, né? Ou moral de se interpretar esse canto 1 é dizer que diante dos perigos nós devemos seguir uma pessoa que é mais sábia, é uma pessoa que tem maior conhecimento ou uma pessoa que nós admiramos. Então é um sentido moral aqui em torno dessa história, que foi o que aconteceu, né? O Dante estava em perigo e ele seguiu então Virgílio, que agora passou a ser o seu guia. Então é interessante, é o sentido moral dessa história, né? Temos ainda o sentido anagógico, né? Que é o entendimento espiritual ou superior daquilo que você vai ler, né? Aqui você faz alusões, né, à vida após a morte, né? Ou seja, é uma interpretação para o alto, visando fazer uma alegoria especial, uma alegoria no sentido que vai te trazer algo místico, né? Então, interpretando agora toda essa parte, né, nós verificamos que todo caminho é direcionado a Deus através da razão que o homem busca. Né? Então é um sentido anagógico, visando então a apresentar todo o caminho que o ser humano tem, né, para chegar até Deus. Né? Então veja que há várias formas de se interpretar um único canto que eu mencionei. Né? Isso era bastante comum na Idade Média, né, de se interpretar essas figuras, né, e interpretar os textos dessa forma, para que você possa ter vários sentidos e poder se aprofundar e ter uma riqueza em se tratando da interpretação. Né? Então é bem comum de utilizar a interpretação nesse sentido, né? E o que torna a obra ainda mais conhecida, ainda mais muito mais bem elaborada, é quando todas as interpretações são aplicadas com seus vários sentidos. Né? E a própria obra ela dá oportunidades para que você possa fazer outras formas de se interpretar a obra. Né? Não é algo fechado essas interpretações. Então por isso que a obra se torna polissêmica, né? Com vários significados
que ao longo dos 700 anos, né, foram sendo construídos e que as pessoas vão interpretando, né? Então, só para fechar e entendermos melhor toda essa ideia, nós temos o sentido literal, que é ler o texto como está, apresentando os fatos que aconteceram na história, né? Então Dante era alguém que estava andando próximo a uma floresta escura, né, e depois ele decidiu subir a colina, mas encontrou 3 feras, fugiu dessas 3 feras e encontrou o Vigílio, né, e o Vigílio decidiu ser o seu guia. E essa é a interpretação literal dos acontecimentos, do que aconteceu. Né. O histórico é analisar que os fatos propriamente estão ali colocados. Por exemplo, o Virgílio diz, né, que viveu na época de Júlio César, na época de Augusto, e que ele era o poeta, então tido aí como poeta histórico, né, apologético no sentido de defender uma ideia, no caso aqui a ideia de que Virgílio diz que não poderia chegar ao céu porque ele era alguém que era pagão, né, no sentido metafórico, né, no sentido de que ele coloca, né, o Dante coloca o Virgílio como sendo uma fonte, né, de inspiração para todos os poetas. O Virgílio não é a fonte em si, mas ele representa uma origem das ideias, da vibração poética, né? E o sentido alegórico, né, que eu já mencionei, cada coisa tem um significado oculto, né, no sentido alegórico propriamente, né? E o sentido tropológico, né, que é o sentido moral, né, daquela história, e o sentido anagógico, né, te direcionando para algo místico, religioso, né, algo voltado para algo superior espiritual. Né. Essas formas, né, todas elas eram utilizadas de uma forma bem apropriada, né, pelos medievais. Então é bem interessante saber isso, né, como os medievais interpretavam as várias formas, né. Inclusive isso era utilizado nas próprias imagens, né, que existiam no período medieval, né. É bom saber dessas informações. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.